Fala, torcedor santista. Semana começou ótima pro Peixão, que avançou na copinha, ganhou do Cuiabá por 1-0 e estamos na próxima fase. Bom, o Santos até tentou estragar o nosso fim de semana, mas conseguiu a virada contra o Novo Horizontino na Vila e eu tava lá, tirei minha zica, mas não antes de nos fazer passar sufoco, né? Então, antes de começarmos, peço o apoio de vocês, dando like no vídeo, comentando, se inscrevendo no canal. Isso ajuda bastante, viu? Bom, começando com a copinha, o Santos da base ele sofre com os mesmos problemas da equipe profissional. Joga em cima, cria oportunidades, desperdiça muitas finalizações e acaba sofrendo com contra-ataques. Então, contra o Cuiabá, o Santos pressionou o jogo inteiro praticamente. O Cuiabá, sempre que conseguia encaixar um contra-ataque, assustava bastante. Foi até perigoso em umas três, quatro oportunidades, sendo que uma delas o Falcão fez uma defesa muito difícil, em uma bobeada da zaga, e em outra finalização, ele defendeu em dois tempos e no rebote, quase que fez pênalti no jogador do Cuiabá. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, o Santos teve um domínio muito grande, muito mais volume de jogo, mais finalizações perigosas. E só que conforme o jogo ia se encaminhando para o final, os meninos iam ficando mais nervosos e parecia que o jogo ia acabar indo para os pênaltis. Até que nos 78 minutos, Nadson cobra um escanteio perfeito na cabeça do JP Sherman, que cabeceia forte para o gol. Com um gol e atrás do placar, o Cuiabá tentou sair para o jogo, né, tentou um abafo ali na saída de bola, mas rapidamente o Santos retomou o controle do jogo e ainda partiu para cima, tentou fazer mais gols e mostrou que é um time superior, né? O jogo terminou mesmo em 1-0 e com a vitória o Santos aguarda o vencedor de Ferroviária e de Nova Brasília. A Ferroviária é o time que eliminou o Santos ano passado na Copinha e o Real Brasília é o time que estava no grupo do Santos na primeira fase, que passou em segundo lugar e o Santos ganhou de 3-0. Como destaque, eu cito o Nadson, fez uma ótima partida, mostrou novamente que tem muita habilidade, capacidade para fazer boas jogadas. Como exemplo, em uma ótima jogada na linha de fundo, ele fez um cruzamento ali muito bom e o Pepe Firmino finalizou de bicicleta, ia ser um golaço. Pena que o Firmino errou ali um pouquinho do tempo da bola, a bola acabou saindo por cima. Ainda quase fez um gol de cabeça no final do primeiro tempo. Ele, mesmo sendo mais baixo, conseguiu cabecear bem. O goleiro do Cuiabá fez uma ótima defesa. No segundo tempo, criou uma oportunidade incrível também para o Bernardo, que desperdiçou. E aos 70 minutos finalizou muito bem de fora da área. E além da assistência que fez para o JP Sherman, que foi outro jogador que se destacou também. Novamente fez um ótimo jogo. Defensivamente não foi muito acionado, mas no ataque teve boas finalizações, fez bons cruzamentos, apareceu bastante no jogo e foi coroado com o gol da classificação. Já o destaque negativo, infelizmente, fica com o Bernardo, que não tem feito uma boa copinha, não fez um bom jogo hoje, teve algumas boas oportunidades e não conseguiu aproveitar, então fica meu destaque negativo para o Bernardo. Com relação à vitória sobre o Novo Horizontino, eu não vou me alongar, porque eu já fiz um vídeo no sábado, porém, eu fui lá na vila e eu posso dizer, estava muito quente, um calor insuportável, principalmente no início de temporada, onde os jogadores ainda estão entrando em ritmo, né, de jogo, com certeza prejudicou muito, claro, prejudicou os dois times, mas de fato não foi as melhores condições ali para ter um jogo, né, 90 minutos daquela maneira. E além disso, ninguém ganhou as duas cervejas que eu comentei nos shorts que eu enviei antes do jogo, mas para o próximo eu prometo que eu vou falar com antecedência, o próximo jogo que eu for, para que vocês possam lá me procurar e a gente tomar uma juntos. Fora o calor, na minha visão, o Vojvoda errou na escalação. E eu entendo ele não querer colocar o Robinho Júnior, né? Um menino novo, ele entrou no segundo tempo, mostrou que não está pronto ainda. Só que colocar o Cavaleiro não é uma solução. Ele atrapalhou muito o time, não só individualmente falando, mas até no coletivo. Então, eu comentei no vídeo de sábado que o Lautaro no primeiro tempo foi muito ruim, e na minha visão, foi devido a jogar ali próximo do Cavaleiro, que errava muito, né? Passes muito ruins, e que conseguiu jogar no segundo tempo. Então, só de tirar o Cavaleiro e colocar outra pessoa, outro jogador, já melhorou o time. E é claro que colocou o Robinho, querendo ou não, ele traz mais preocupação para a equipe adversária. Você via que
Toda vez que o Robinho pegava ali na bola, vinha dois em cima, né, para fechar. Então, na minha visão, de fato, o Robinho não está pronto? Não está pronto. Mas colocar o Cavaleiro também é tiro no pé. Outro ponto que pesou, né, que pesa na crítica do Cavaleiro, na minha visão, eu fiquei bem perto dele na partida. E o que eu notei é que ele ainda está fora de forma fisicamente. Então, às vezes, ali num tiro para poder correr atrás da bola, parecia que faltava força na perna. Eu não sei dizer. Para mim, além da questão técnica, a gente sempre soube que ele teria, que ele não é bom tecnicamente, mas a parte física também atrapalhou. Então, na minha visão, não era a hora de colocar ele. Eu concordo com alguns produtores de conteúdo que colocam ele mais para jogar num contra-ataque e propondo o jogo é ruim. Eu não tinha pensado nisso antes, mas ouvindo essas opiniões eu tendo a concordar. Talvez até contra o Palmeiras, aí que o Santos vai jogar mais defensivamente, talvez ele seja uma opção, mas tomara que o Vojvoda consiga montar o time sem ele aí para poder jogar contra o Palmeiras, principalmente. O que eu faria, né, nesse jogo e não colocar o Cabaleiro? Colocaria o Gabigol no lugar dele, ali jogando na esquerda. Tudo bem que o time perderia um pouco defensivamente, mas, como diz o ditado, quem não faz toma, né? E foi o que aconteceu. A gente não fez gol, o Cavaleiro perdeu ali duas oportunidades muito boas e a gente acabou tomando o gol. Eu acho que seria uma opção. E para o lugar do Gabigol lá na frente, colocaria o Tassiano. Fiquei triste com o impedimento do Gabigol ali no que seria o gol do Robinho Júnior. Queria ter visto ali o primeiro gol dele como profissional. Também estava bem próximo ali. Eu já tinha me deslocado para ficar próximo da saída para ir embora, então estava bem próximo da jogada. E infelizmente estava impedido mesmo. Eu revi o lance depois com calma. Tinha quase uma perna ali de impedimento. No vídeo de sábado eu acabei também não falando do Roleza. Quando a gente assiste o jogo do estádio, muitas vezes a gente acaba não prestando atenção aos jogadores que pegam menos da bola, né? Então a gente acaba prestando mais atenção em quem pega, conduz a bola, quem tem a posse, né? Assistindo os melhores momentos em casa, eu fui relembrando dos lances, né, que ele foi tendo durante a partida e lembrei, né, que de fato ele foi fundamental ali para a vitória do Santos. Ele, quando ele fica no meio do campo ali, recebe em condições de sair jogando, ele arma muito bem as jogadas. Muitas vezes os companheiros, né, não conseguem dominar, ou acabam, né, a jogada acaba não dando em nada. Mas você vê que ele tem qualidade sim em pegar a bola e distribuir a jogada. Ele fez muito bem isso na partida, recebeu ali algumas bolas e conseguiu trabalhar. O problema dele é mais quando ele recebe e está marcado. Ele tem problemas ali de receber, tocar, girar, que o Zé Rafael, por exemplo, faz isso muito bem. Eu não também, outro ponto que eu não tinha reparado é que na minha visão do primeiro gol, tinha sido uma jogada do Lautaro, que recebeu, tocou bem ali pro Roleiser, e aí se desencadeou no gol. Aí depois que eu fui rever o lance, que na verdade a jogada começou com o Roleza, que tocou muito bem pro Lautaro, que recebeu, conseguiu, né, sair bem e fazer a jogada com calma. Quando você acaba analisando assim, às vezes um lance anterior às finalizações, você vê que o Roleza tá lá, tá jogando bem. Claro que ainda tá devendo, ele precisa melhorar. Acho que o Campeonato Paulista é uma oportunidade para ele se destacar, dado que é um nível menor do que a gente tem no brasileiro. Mas eu fiquei contente com o desempenho dele no sábado e revendo os melhores momentos, acho que ele ainda tem muito o que entregar. E o Igor Vinícius, não poderia deixar de comentar aqui também, vendo, né, com mais calma, teve uma partida muito boa, fora a assistência que ele fez, que ele driblou ali o lateral umas três vezes antes de cruzar, cruzou muito bem para o Tassiano marcar o gol. Então é mais uma surpresa positiva do Igor Vinícius, que já terminou muito bem o Campeonato Brasileiro do ano passado e começou bem o Paulista desse ano. Então espero aí que ele consiga continuar mantendo o bom futebol dele e que com certeza vai ser muito importante para o Santos esse ano, ainda mais com esse calendário apertado que o Santos vai ter, né? E aí falando um pouco mais da primeira rodada do Paulista, eu não vi o jogo do Palmeiras e do Corinthians, só vi o primeiro tempo do jogo do São Paulo e se encaixou um pouco com o que eu falei no vídeo que eu comentei sobre o Campeonato Paulista, né, sobre o início do Campeonato Paulista, de que o Corinthians e o São Paulo, os dois estão ali com problemas extracampo muito grandes
mas o Corinthians tinha um bom time para poder reagir. Ao contrário do São Paulo, ele já nessa primeira rodada mostrou que vai ter dificuldades. O São Paulo entrou desligado, mesmo jogando fora contra um bom time do Mirassol, o time mostrou que não está entrando com firmeza, né, nas divididas, não está entrando com o pé firme para dividir as jogadas. E os dois primeiros gols foram gols de insistência mesmo do Mirassol na jogada, de entrar firme nas divididas. Então, para mim, o São Paulo vai entrar aí para passar dificuldade no Paulista. Eu acho isso lamentável, mas espero que continue assim, né? Além da vitória do Corinthians e do Palmeiras e da derrota do São Paulo, tivemos o São Bernardo, o líder do campeonato, que ganhou do Capivariano por 4-0, o Guarani empatando com o Primavera em 1-1, Velo Clube empatando com o Botafogo em 0-0 e o Bragantino que ganhou do Noroeste de 1-0. E vocês, estão felizes com o resultado do Santos na Copinha? E com o profissional, a vitória convenceu vocês? Deixe o comentário, já aproveitem, dê o like, se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo vídeo.